E uma coisa que você aprende rapidamente é que você não faz nada sozinho, nem que você trabalhe 20... Primeiro, você não vai conseguir trabalhar 24 horas. É impossível. Tá? Segundo, quem achar que, não, é o one-man show, é o cara que é... Você pode até ajudar a tua equipe, tá? Você deve ajudar a sua equipe, você deve dar o guide. Mas primeiro você não faz nada sozinho. Então a primeira coisa que você faz é montar um time. Concordo. Tá? E esse projeto agora, quando você fala 500 volts, a primeira coisa que teve foi o time que foi montado no ano passado. Estão todos comigo, os meus sócios. Tá? Então a primeira coisa é tenha um bom time para fazer um negócio. E que esse time comungue a tua visão de negócio. Esse eu acho que junta todo mundo. O mercado de food service brasileiro cresce muito rápido e a gente não poderia chamar uma marca que cresce muito, Firehouse. E hoje nosso convidado é Yuri, CEO dessa marca. Yuri, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito nosso convite e já abro nossa conversa pedindo para você se apresentar, falar um pouquinho da sua história para a gente começar o nosso bate-papo. Pedro, obrigado pelo convite, bom dia, obrigado pela oportunidade de estar falando da Firehouse aqui hoje, uma marca que veio para o Brasil ano passado, tem uma trajetória internacional de cerca de 30 e 35 anos e a gente está muito animado. E como você disse, um mercado de fast food que cresce bastante, mercado que a gente já vem trabalhando aí há mais de 20 anos. Legal, legal. E hoje o consumidor, ele está muito detalhista, ele busca as marcas que realmente ele tem mais relacionamento. Como que vocês conseguem conectar a marca de vocês com o consumidor atual? Que ele está cada vez mais específico, né? E é uma marca nova, novo entrante, quem viajou muito para fora sabe, mas quem está aqui não conhece. Como vocês conseguem conectar essa marca nova com o consumidor? Olha, o consumidor, eu diria isso não só para o ramo de fast food, né, o ramo de alimentação, mas eu diria de uma forma geral que o consumidor ele procura alguma coisa de qualidade, sim, boa, né? Num preço legal. Nenhuma proposta de valor. Eu gosto muito de falar proposta de valor. Legal. Né? Que para mim ela é um pouco diferente de preço. Com certeza. Antes que as pessoas achem, não, ele vai falar que é caro. Não é isso. Porque a proposta de valor é um pouco diferente. Né? Eu costumo dizer que quando você vai num estacionamento na cidade de São Paulo, né, e reclama às vezes do valor do estacionamento e é aquela mesma pessoa que comprou um Porsche e tá lá. R$80 é caro. Mas não deixa de ser caro, sim, lógico, mas a referência de valor é muito o que está te entregando aquele negócio. Legal. E aí eu volto um pouco da história do consumidor que você comentou. Né? O consumidor, principalmente o consumidor do fast food, ele procura uma coisa fast, né? Ele é rápida. Então é impressionante porque enquanto você vai, voltando aqui em São Paulo, enquanto você vai em um restaurante, às vezes espera 1 hora por uma fila, ele não me dá essa mesma tolerância lá. Né? De jeito nenhum. Ele não dá essa tolerância. E esse é um dos KPIs, por exemplo, que a gente mede. Hoje o nosso tempo médio de serviço de entrega, a gente mede cada transação diariamente, de cada loja, está em cerca de 6 minutos. Então eu não tenho uma tolerância, né, muito maior do que isso para entregar o meu pedido. Então, você quer fast. Mas uma coisa que a gente sempre acreditou foi food. Né? Food. Você quer comida. E quem disse que fast food tem que ser uma coisa ruim? Qualidade baixa, produto ruim. E o consumidor, aí eu vou voltar, o consumidor está procurando cada vez mais qualidade. Concordo. Pode parecer que, não, está falando uma coisa que é lógica. Não é tão lógica assim. Se você for olhando, não é só em comida, em tudo. Por quê? Porque como a competição está crescendo e você está tendo cada vez mais coisas importadas, você tem coisas da China, você tem coisas dos Estados Unidos, você tem coisa da Europa, você tem coisa aqui do Mercosul. Cada vez que você tem mais competição, as pessoas, para ganhar, então, tem que ter preço e tem que ter qualidade. E a gente botou na cabeça, quando a gente conheceu essa marca da Firehouse, a gente viu e analisou ela nos Estados Unidos, disse, opa, isso aqui é uma evolução do fast food. É uma coisa que o brasileiro não está acostumado. Não tem aqui no Brasil. Não tem. Quando você fala de um produto, por exemplo, com brisket, com pastrame, né, um presunto com mel. Só fazendo um parênteses, o New York pastrame para mim é o melhor, tá? Tá, você já provou, então você sabe, a melhor propaganda que eu faço no negócio é vai lá e prova, porque todo o resto pode falar, não, ele fala muito bem, etc. Mas vai lá e prova que você vai entender o que eu estou falando. Então, não é só a qualidade do produto, porque ela é uma carne íntegra, eles me perguntam, vem cá, mas como é que é isso aqui? Uma carne íntegra é um brisket realmente, que é defumado por 12 horas, e que a gente corta ele todos
os dias em todos os restaurantes de uma maneira bem fininha, tá? Para poder fazer o nosso sanduíche. Todos os ingredientes que você acha hoje no nosso restaurante, todos os ingredientes, eles foram desenvolvidos para a gente. Legal. Se você quiser comprar, eu quero comprar o molho barbecue que tem lá, que é o Capitão Sorrense, você não vai achar. Ah, eu quero comprar esse presunto com mel, você não vai achar. Ah, eu quero esse pão, a receita do pão é uma receita especial. Legal. Tá? Então, vocês desenvolveram os fornecedores. tudo isso foi desenvolvido. Legal. Tinha um chefe, tá? Ele é um chefe internacional, ele mora na Suíça, ele fica viajando o mundo, ele é o curador das receitas. Ele, durante um ano, trabalhou conosco e com os nossos fornecedores, deu a receita e a gente foi desenvolvendo o produto aqui. Então, voltando ao consumidor, que é o que você me falou. O consumidor, quando prova o produto, diz, opa, tá diferente. isso aqui está diferente. Mas isso aqui tem uma proposta de valor. Tá? Eu não posso simplesmente, porque ele está diferente, é o melhor produto, dizer que eu vou estar overpriced, entendeu? Em relação à concorrência. Eu não posso fazer isso. Então, essa equação de valor é uma das mágicas também no negócio, de você poder encontrar até onde o teu consumidor está disposto a pagar por aquele produto que você vende. Ótimas respostas. Entrando, eu já volto na questão de consumidor, mas eu queria falar um pouquinho da estratégia. Vocês chegaram no Brasil com um plano de negócio de 10 anos em 500 lojas. Primeiro, é um plano mega ousado. Você já se mostrou altamente capacitado para executar planos ousados. E quais são as principais alavancas de sucesso dessas 500 lojas em 10 anos? Conta de padeira aqui, 50 por ano. Cara, é puxado, né? Eu vou começar pelo final. Tá bom. E eu vou te corrigir. Posso? Claro, por favor. Pô. Você começou e falou... Você já se mostrou altamente capacitado. Não, eu não me mostrei altamente capacitado. Não fui eu que me mostrei. Legal. Essa é a primeira diferença que a gente tem. Tá? Quando eu comecei o outro projeto que eu estava, e que a gente disse que a gente ia construir, na época, 700 lojas em 10 anos, e a gente acabou fazendo 1000 lojas. Um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Tá? A gente começou com 12 pessoas. Tá? E terminamos com 15 mil pessoas. Tá? E uma coisa que você aprende rapidamente é que você não faz nada sozinho, nem que você trabalhe 20... Primeiro, você não vai conseguir trabalhar 24 horas. É impossível. Tá? Segundo, quem achar que, não, é o one-man show, é o cara que... Você pode até ajudar a tua equipe, tá? Você deve ajudar a sua equipe, você deve dar o guide. Mas primeiro, você não faz nada sozinho. Então, a primeira coisa que você faz é montar um time. Concordo. Tá? E esse projeto agora, quando você fala 500 lojas, a primeira coisa que teve foi o time, foi montado no ano passado, estão todos comigo, os meus sócios. Tá? Então, a primeira coisa é tenha um bom time para fazer um negócio. E que esse time comungue a tua visão de negócio. Esse eu acho que junta todo mundo. Tá? Então, você tem que chegar para as pessoas antes de dizer, se a pessoa está mais interessada no salário do que em qualquer outra coisa... Tá? Lógico que o salário é importante, lógico que está todo mundo aqui para ganhar dinheiro, mas o que eu gosto muito é a pessoa que tenta gastar a maior parte do tempo dizendo, porra, vem cá, o que a gente vai fazer? Essa maluquice de abrir 500 restaurantes aí em 10 anos, me conta. Se bem que a maioria deles já tinham trabalhado comigo antes, já conhecia o estilão, né? Mas, vem cá, me conta aí o que a gente vai fazer dessa vez, que é uma marca que ninguém conhece, um produto que ninguém conhece, o que a gente vai fazer? E aí, quando você comparte um pouco a visão e as pessoas, poxa, tem muito desafio. Mas dá pé. Minha barriga está aqui... Tá? E você me disse que você já trabalhou em empresas também que dá frio na barriga. Dá frio. Né? Dá frio na barriga, mas, sabe de uma coisa? Porra, eu topo esse negócio porque faz sentido. Vamos ter que trabalhar bastante, mas faz sentido, tem muita chance. Então, essa é a primeira colocação para você. Com relação a por que 500, de onde sai esse número mágico de 50, logicamente, você tem uma questão de alocação de capital. Claro. Né? Porque se você me perguntar, 500 é o potencial desse negócio, eu vou te dizer, não. Definitivamente não. Não. O principal concorrente mundial dessa categoria, tá, já chegou a ter no Brasil mais de 3 mil lojas. O Brasil é o quarto maior país do principal concorrente, tá? Quarto maior país mundial em número de lojas. Então, a categoria mostra que tem potencial. Tá? Então, 500... Tem espaço, né? Tem bastante espaço. E aí você tem uma alocação de capital, você tem um teste do formato, você tem adaptação, antes de você dar uma estilingada para um número maior do que esse. Mas ainda assim, eu concordo com você. 500 restaurantes, se você fizer uma média de 50 por ano, tá? Não é uma coisa muito fácil de ser feita, ainda mais de uma construção, porque não é só abrir o restaurante. É a operação do dia a dia. Né? Mais que isso, é você
apresentar, é a estratégia de você apresentar o produto, é a estratégia de você cair no gosto do consumidor, é a estratégia de você adaptar os equipamentos, adaptar a receita, adaptar a sua proposta, você criar seu lugar no sol, tá? Mas essa é uma categoria 1, que é uma categoria bem eclética. Isso é uma coisa legal de dizer. O que é uma categoria eclética? Porra, nome bonito, né? O que é uma categoria eclética? Você pensa o seguinte, pizza, tem muita gente que gosta de pizza, mas pizza é uma coisa bem fechada. Hambúrguer, você vai dizer, porra, hambúrguer? É nichado. Tá? Mas tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tá? Se você for pensar frango, se você for pensar, cada um tem uma categoria muito própria, né? Nada contra nenhuma dessas categorias, mas é um nicho, tá? Uns maiores, outros menores, tá? Por exemplo, o hambúrguer hoje, em termos de faturamento, até porque tem as duas maiores redes, tem o maior faturamento das categorias, tá? Mas não é a maior ocasião de consumo. A maior ocasião de consumo são sanduíches. E sanduíches que não têm um hambúrguer dentro, e sanduíches porque as padarias fazem parte dessa categoria e tornam o negócio muito amplo. A capilaridade ajuda muito. Ajuda bastante. Aí quando você pensa em sanduíche, por que sanduíche? Todo mundo come sanduíche. E o sanduíche pode ser com carne, com frango, com peixe, com pastrame, com vegetais, com pastrame. Pode ser com presunto, com queijo. Então, ele é um negócio muito eclético e que, dependendo do que você coloca dentro do sanduíche, ele pode ter day parties, né, ocasiões de consumo muito diferentes, desde um sanduíche de café da manhã simples, a um sanduíche mais reforçado no almoço, a um sanduíche mais leve, a um lanche no meio da tarde. Com certeza. Então, como você constrói isso, é um hábito, inclusive, que você tem que criar no consumidor. Né? Como é que você transforma um sanduíche? Você vai, por exemplo, Estados Unidos e Europa, tá? Você vê que o sanduíche ele tem um papel ao longo do dia bem interessante, mais amplo, por exemplo, do que o brasileiro. É comum almoçar sanduíche? É comum, né? Porque as pessoas hoje ainda pensam assim, poxa, sanduíche, almoço é mais prato, arroz, feijão, então... Aqui. Lá é mais rápido, né, cara? Mas tudo é uma questão de evolução. É uma questão de praticidade, é uma questão do que você coloca, é uma questão do que você coloca de ingrediente desse sanduíche. Né? Sanduíche, quando você pensa aqui hoje, você pensa em bauru, né? É isso. Misto quente, é isso. Né? E o sanduíche de filé. São os 3 sanduíches que você vê na sua cabeça. Aí tem o sanduíche de pernil em Feira de São João, em Feira disso e tal, tal. Mas são limitados. Mortadela, excelente sanduíche que você tem no mercado municipal, mas ainda são limitados. Então, quando você traz aqui um leque menu maior, né? amplo, tá? Você está criando uma categoria. Por exemplo, a gente tem de almôndega, a gente tem de presunto com mel, tá? O nosso de peito de perua defumado, a gente tem um vegetariano. Ou seja, são uma série de opções. O nosso frango, ele é temperado, tem lemon pepper, tem um queijo, enfim, é um sabor realmente diferenciado que a gente está trazendo. Ótimo. Entrando nesse modelo de negócio, o que o delivery... a gente sabe que o delivery está em ebulição no Brasil, né? Tem alguns players chegando e disputando muito o mercado com o líder de mercado hoje. O delivery mudou o jeito de vocês fazerem negócio aqui no Brasil, em detrimento aos outros países de fora, ou ele é mais uma ferramenta de auxílio no dia a dia? Eu não diria que ele é auxílio, porque se você pegar hoje que o delivery representa vou pegar números aqui de mercado. O delivery hoje representa cerca de 25%, 26% das vendas médias do fast food. Tá? Então, ele não é auxiliar, ele já é 1/4 das vendas, então ele é quase um sócio ali do dia a dia. Se você for para outros países, se você for para a China, por exemplo, na China você pode chegar a 40%, 50% das vendas. Estados Unidos um pouco menos. Por que os Estados Unidos tem um pouco menos? Porque o custo de transporte nos Estados Unidos é muito alto. Então, o delivery acaba ficando muito pesado. Tá? O custo de transporte no Brasil ele ainda é baixo, mas a taxa do agregador é alta. Dói um pouquinho ali. O que dói um pouquinho ali. Tá? E aí facilita muito o fast food, por quê? Porque quando você tem um ticket, né, você tem um custo de delivery, que é um custo importante, mas você tem um ticket de fast food, que é um ticket mais affordable, né, mais acessível do que outros restaurantes de fine dining e tal, a composição ali facilita, né, a venda do delivery. Esse é o primeiro ponto. Então não é que ele mudou a forma, ele se tornou um canal de vendas importante. Agora, você precisa adaptar a tua operação para fazer a composição da cesta correta. Para você poder atender os canais. Essa é uma outra... Sua primeira pergunta foi sobre consumidor. Legal. Né? O que você faz com o consumidor? A pergunta hoje é, o consumidor escolhe aonde ele quer comprar. Concordo. Ou ele quer comprar no delivery, sexta de noite, choveu, não quero sair, tá um trânsito danado, parou a Marginal, Pinheiro, parou a Marginal Tietê. Não vou sair de jeito nenhum. Não quero sair de jeito nenhum, quero delivery. Pô.
E aí ele já vem na cabeça dele, olha como são os diferenciais. Poxa, eu vou fazer delivery, mas eu sei primeiro que vai demorar. Primeira coisa. Vai ser mais caro. Que vai ser mais caro e que a qualidade do produto não vai chegar a mesma aqui em casa. Ele já aceita isso. O que você tem como diferencial de negócio? Pensar, poxa, o que eu consigo controlar dessa jornada? Tá? Primeiro, eu vou fazer com que o meu produto, como é que eu faço para o meu produto chegar mais próximo ou igual à qualidade que tem? Eu vou ter que trabalhar na embalagem. Eu vou ter que colocar, de repente, um menu de produtos que eles tenham um tempo de duração maior. A minha batata, por exemplo, é uma batata frita coated, né? Uma batata que tem uma proteção que ela dura mais. Tá? Eu vou traçar um raio de entrega, tá, no meu delivery, de que o produto, e eu vou medir isso para que o produto até esse raio chegue bem. Né? Eu vou tentar fazer um processo com vários integradores para que o last mile seja um last mile eficiente. Tá? Eu vou tentar negociar, aí eu vou entrar na história dos 500. Por que os 500? Que eu não tinha respondido até agora. A gente acredita em escala. Legal. Tá? Com escala, você consegue ter uma melhor negociação, e vocês sabem disso muito bem. Com uma escala, você tem uma melhor negociação de fornecedores, de equipamentos. Tudo você torna uma questão mais palatável, né, cara? Mais fácil de você, no final, conseguir competir. Você não está fazendo um restaurante gourmet que você pode cobrar R$120 de um sanduíche de pastrame, que é o que tem em algumas redes aqui em São Paulo. Você cobra R$120 de um sanduíche de pastrame porque você tem 1, 2, 3 lojas só. Quando você tem 500, você consegue entregar uma qualidade até melhor que essa. E cobrar R$45,90 por um combo é porque você tem uma escala que te permite isso. Que te levou então, a chegar. Essa é um pouco da lógica de você conseguir. Que o mercado te enxergue bem isso. O mercado suporta, também não adianta você colocar, então eu já mostrei que é para você que por tamanho ele tem potencial. Segundo, que você tem uma velocidade que você consegue equilibrar a oferta com a demanda. Legal. Porque senão você começa a gerar canibalização também. Então, esse é um pouco da estratégia de você crescer e ter uma rede que tem demanda, que tem potencial e que você consegue conquistar isso com o tempo. Yuri, fazer um elo entre a primeira e a segunda pergunta. Você acredita que existe uma diferença clara entre o consumidor que vai na sua loja, que pede no balcão, do cliente que pede pelo aplicativo? Tem. Os perfis, para mim, eles são diferentes e as jornadas são diferentes. Né? A palavra jornada é uma palavra importante, que é a evolução da tal da experiência. Né? Você pensa que a pessoa que está digital, tá? Ela tem alguma coisa em torno de 7, 8 centímetros, só aquele aparelho e ela para você convencer ela a comprar alguma coisa. Legal. Ela não está na tua loja, ela não está falando com ninguém, ela está falando com ela mesma. Então, essa experiência tem que ser muito fluida. E a maneira como você desenha o seu sistema, tá? Que é uma telinha, não é um menu board de 50 polegadas que você bota lá, é uma coisa muito menor. Então, aquela jornada tem que ser muito fluida. Tá? Então, hoje tem muita ciência, inclusive, Sim, de como você facilita isso, inclusive consegue drivear aquilo para ter uma margem melhor. Tá? Essa é a primeira. Quando você tem alguém numa praça de alimentação, essa eu gosto muito, você tem um cliente numa praça de alimentação, você imagina num shopping, a maioria dos nossos restaurantes hoje, a maioria não, todos estão localizados em shopping hoje. Você está numa praça de alimentação, você tem 50 opções. Você imagina visualmente para você olhar para todo mundo. Então, como você atrai? E às vezes você tem segundos para chamar a atenção e comunicar. E ainda mais de uma marca nova que a pessoa... Então, o que você comunica? O que você atrai em questão de segundos? Como você se destaca em relação ao outro? Tá? O digital também não é muito diferente disso. Porque a praça de alimentação está ali no scroll, né? Exatamente. Mas aí depois você tem o produto. O produto para os dois aí que eu fico dizendo para você da importância. O cartão de visita é diferente, a jornada talvez seja diferente, mas o final dela tem que ser igual. E como você faz para que o produto seja igual? Dizer o seguinte, olha, se eu for lá ou se eu receber em casa, tá? É igual. Um pouco do que eu te disse antes. É a preocupação com o last mile, é a preocupação com a embalagem, é a preocupação com o raio do produto. Tá? Nossos restaurantes, eles são todos digitais, ou seja, todos eles têm totens de autoatendimento. Eu não tenho um caixa. Então, no totem de autoatendimento também, eu tenho que ter uma jornada que seja interessante, que seja fácil, né?
autoexplicativa, até para apresentar muita coisa que ele nunca foi apresentado antes. Você falou um brisket, um pastrame, você falou, o New York pastrame é o que eu mais gosto, né? Tem o brisket e cheddar. Então, você também tem que... Esse eu não comi ainda, tá? Esse você precisa Vale provar. a pena. Tem steak and cheese, enfim. Tem uma série de produtos que você precisa, mas o final, que é o protagonista, é o produto. O produto tem que ser igual, não importa se é no balcão, não importa se é... Daqui a pouco a gente vai ter drive-thru, não importa se é no drive-thru, não importa se é no delivery, tá? Como é que... Não importa se não é no to-go, eu quero levar para casa, né? Não importa o canal, entrega o mesmo produto. Tem que ter essa mesma experiência. Tem que ter a experiência. Entrando nesse ponto de expansão, a gente falou de 500 lojas. Obviamente que expansão é location, location, location. Você tem que acertar muito ponto para você fazer essa capilaridade, essa segurança. Só que tem alguns fatores. Capital, que a gente discutiu, e tecnologia. Como que vocês estão levando isso? Porque, obviamente, capitalizado é importante, tecnologia, vocês devem estar aí trazendo novidades. E quais outras ferramentas que vocês estão usando para fazer isso? Quando você estava lançando, uma das coisas que a gente colocou na cabeça para começar o projeto a gente começou por São Paulo, pela grande capital, tá? E a gente disse, poxa, como é que a gente vai fazer para tornar a marca acessível o mais rápido possível, enquanto você não tiver dezenas ou centenas de restaurantes, tá? Então, uma das coisas que, se você for olhar a nossa estratégia de desenvolvimento, se você for olhar, a gente praticamente está colocando, praticamente não, nós fizemos isso e depois de um ano a gente já está assim. Hoje eu diria a você que a gente já atende cerca de 60% da grande capital de São Paulo em área de entrega de delivery, se você for pensar em termos de Cara, rádio. isso é relevante. Bastante. Em um ano tá? é muito relevante. Como a gente fez isso? A gente começou a mapear pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste e centro, e a gente chegou para o nosso time de expansão e disse, olha, eu quero essa localização aqui, essa localização na área, e a gente foi começando a fazer norte, sul, em vez de ser popular só uma área, só a área sul ou só a área norte, a gente começou a distribuir isso, porque a gente sabia que com capilaridade você ia fazer a distribuição. Esse é o primeiro ponto. Legal. E o segundo ponto é, um pouco da experiência passada da gente, você fala location, 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 location. Mas o que é location? Tá? A palavra ponto, que é em português do location, existem outras coisas que você começa a fazer uma correlação, e a gente gosta muito disso, tá? De dizer tamanho, visibilidade, aonde está, qual é o perfil das pessoas que visitam aquele shopping. Hoje a gente consegue identificar exatamente qual é o perfil das pessoas que está indo lá. E você consegue fazer um score de localização para isso, dizer, com esse score de localização, a minha maturação de vendas para esse perfil vai ser mais rápida ou mais lenta. E você consegue equilibrar rentabilidade com desenvolvimento de marca. Legal. Continuando na expansão, a gente tem sempre uma dicotomia de eu vou expandir com franquia, eu vou expandir com lojas próprias, eu vou fazer um merge entre os dois. Na visão de vocês, qual que é o modelo ideal? Não existe o perfeito, tá? Mas o ideal para você conseguir essa expansão. Ótima pergunta, Pedro. A gente acredita, principalmente para uma marca nova, que primeiro a gente testa, tem as dores e ajusta antes de passar para um franqueado, porque a chance do franqueado ter sucesso é muito maior depois que você já sofreu. A gente faz investimentos agora que para um franqueado seria mais difícil dele fazer, né? Então você vê que uma marca relativamente nova, que a gente desenvolveu parceiros novos, parceiros que a gente já conhecia de outras coisas, mas produtos novos, equipamentos novos. Então a gente testa tudo. Assim que estiver funcionando, a gente vai dizer, podemos ir com franqueado também. Então, a gente acredita que mais 2 anos a gente já vai começar a abrir para franquia. Nosso projeto tem uma parte própria e uma parte franqueada. Se você pensar alguma coisa em torno de 50-50, não tem um número exato preciso, mas metade, alguma coisa que faz sentido na cabeça da gente. Legal, legal. Acho que é uma estratégia interessante, porque quando você passa o know-how do seu negócio para o franqueado e esse know-how já tem um lastro, você dá mais segurança para ele. Ele não vai entrar, eu sou um aventureiro e vou abrir. Não, está aqui, funciona, vamos executar. E do ponto de vista também de eficiência operacional, a gente acredita bastante nisso, tá? Então, não é que você sai expandindo por sair expandindo, abrindo restaurante em qualquer lugar. Legal.
Dentro da estratégia de extração também existe, por exemplo, a maximização de despesas administrativas, de G&A. Aham. Né? Onde é que faz sentido você adensar uma operação própria? Onde é que faz sentido e um operador local, ele conhece mais, ele já tem alguma estrutura ali, ele consegue A operar nuance aquilo do dia a melhor dia. do que a gente. Então, essa estratégia também de maximizar não só custo de operação, mas conhecimento local, é importante também para definir se vai ser próprio ou franqueado. Ótimo. Dá um pulinho para frente. Eu tive agora em Chicago e a gente ouviu muito sobre fresh food, sobre a cozinha mais equilibrada, mais leve. As canetas emagrecedoras estão bombando por aí. Existe uma mudança de comportamento, né, do consumidor para consumir mais proteína, só que um prato mais leve nesse mesmo ambiente. Como que vocês estão olhando essas vertentes? E aí, só trazendo canetas emagrecedoras, fresh food, Claro, claríssimo. e esse âmbito do consumidor querer um pouquinho mais. Excelente pergunta, tá? E eu diria a você o seguinte, a questão do fresh food, né, ela já vem há algum tempo, não é nova. Não é nova. Tá? Do fresh food, não. A questão das canetas, Sim, é uma dois anos, ano e meio pra questão cá. relativamente nova. A questão do fresh food, ela é interessante porque ela mostra que o consumidor, naquela primeira pergunta que você estava me falando, e eu disse que a gente quer que o Firehouse seja a evolução do fast food. Legal. As sociedades vão evoluindo. E elas vão evoluindo para começar a se preocupar cada vez mais com a qualidade, e aí eu volto, com a qualidade do que você consome. Seja de um microfone, seja de uma camisa, seja de uma caneca, seja de um celular. Cada vez você quer mais qualidade. Porque quando você tem contato com alguma coisa que tem qualidade, você se acostuma com aquilo. E cada vez mais a gente está tendo contatos com coisas diferentes, de melhor qualidade do que a gente tinha, e a gente vai se educando com isso. É um processo de educação. Dito isso, quando você fala fresh, o que eu quero fresh? Eu quero um tomate com gosto de tomate. Eu quero uma cebola com gosto de cebola. Eu quero um presunto que seja um bom presunto. Eu não quero aquele presunto que fica vago, amarelo. Não quero isso. Quando você vai numa padaria, eles cortam uma fatia de presunto fininha. Você está habituado, você não quer mais aquele presunto com um dedo de largura. E você não troca essa padaria de jeito nenhum. As coisas boas, a gente se acostuma muito rápido. O paladar não retrocede. Né? Não retrocede. Né? E aí, é isso que o consumidor está. E quando a gente, de novo, teve contato com esse produto, tá? E disse, opa, é um outro nível de produto, a gente tem certeza, não é só ter certeza, porque certeza é muito difícil a gente ter, né? Mas a gente tem dados, estão se comprovando. Se você, por exemplo, entrar nos Google Reviews, que a gente tem hoje, depois de um ano operando, hoje a gente tem 15 restaurantes, um ano depois de começar, menos de um ano, tá? Vai fazer um ano agora em junho, tá? A gente já tem 15 restaurantes, vai ter o 16º daqui a 2 dias. Todos falam, eu nunca provei um produto como esse. Legal. Tá? Ou seja, e a gente sabia disso. Era esperado. Qualidade. Então, o fresh vem de sabor. Você recomenda para um amigo seu, ou para algum familiar, uma pessoa que você goste, um restaurante que a comida não seja boa? Óbvio que não. Você pode até dizer o seguinte, poxa, olha, aquele restaurante ele tem um bom serviço, o preço dele... garçom é gente boa. Mas o que você fala assim, pode ir lá que a comida é boa. É nessa linha que a gente está dizendo, quem disse que por ser fast food não pode ser comida boa? Essa é a mentalidade da gente. A gente quer provar que pode ser rápido, mas pode ser bom. Esse é o primeiro ponto. Então, daí vem a história do fast. Legal. E aí, quando a gente coloca aqui, as nossas carnes são fatiadas todos os dias. Os nossos produtos, cada ingrediente dele é tratado: o alface, o tomate, a cebola, os molhos. Tá? Que o pão, ele vai para o forno na hora, né, para dar aquela crocância, tá? Que você aquece a proteína, o queijo, para deixar suculento. Isso é sabor. Então, vai procurar. Esse é o primeiro ponto. Eu não te falei ainda da caneta, mas você está esperando. É uma realidade. As pessoas que tomam hoje canetas emagrecedoras, elas alteram, logicamente, né? Duas coisas que elas procuram com o tempo. Proteína, porque você precisa de proteína e você vai ver que quando você começa a tomar a caneta emagrecedora e não repõe com proteína, seu organismo fica fraco. A gente é, provavelmente, a primeira empresa de fast food, pode ir para a praça de alimentação, que divulga qual a quantidade de proteína dos seus sanduíches. Legal. Esse detalhe é importante. Tá? Então, se você olhar no nosso menu board hoje,
está lá? O sanduíche e a quantidade de proteína. Não estou nem falando de caloria, estou falando de proteína. De onde veio isso? Eu estava visitando um restaurante e aí eu me lembro que uma consumidora parou e me perguntou assim, isso tem 4 meses, 5 meses. Tá? Olhou para mim, pô, muito bonito as fotos, pô, brisket e tal. Quantas proteínas tinha? Eu não sabia. Eu nem imagino, né, cara? Ótima pergunta, obrigado. Eu parei e falei assim, poxa... E aí você começa a falar com essas pessoas que estão tomando canês mais aquecedora, amigos e tal, e todo mundo preocupado hoje com quanta proteína tem, o IO, Pro, um bocado todo mundo falando de proteína. Eu falei, opa, e se você for olhar como os nossos sanduíches, eles são de carne íntegra, o nosso steak and cheese é feito de fraldinha, e fraldinha. Legal. O brisket é brisket, fatiado, uma peça íntegra fatiada. A proteína é importante nessa história. Então, a gente começou a divulgar a proteína. E aí vem o terceiro ponto. A gente tem 3 tamanhos de sanduíche. 10 centímetros. Aliás, é o único país que tem 10 centímetros da Firehouse. A gente começou aqui com esses 10 centímetros. Tem alguns papéis, um deles é provar, trial. Né? O outro pode ser complementar. Tem o de 15 centímetros e tem o de 30 centímetros. Tá? Você adequa a sua fome. Se você quiser hoje, não, eu quero um lanche menor. E eu já soube que tem restaurantes que têm hoje um cardápio de caneta emagrecedora. Sim, né? Específico para isso. Para isso. A gente tem um sanduíche menor. E hoje, se eu estou com mais fome, pego um de 15 e mais um de 10, ou pego de 30. Então, você dá a opção também de você fazer o seu cardápio de acordo com a disponibilidade que você tem ali, você está ajudando também nessa tendência de equilibrar. Legal. Você trouxe um ponto relevante, que é o cuidado que vocês têm com os produtos. Você deu alguns exemplos com brisket, com alface, com tomate. Como que isso impacta, como que vocês fazem para isso não impactar no dia a dia da operação? Porque no final do dia o cliente quer rápido e vocês estão trazendo um negócio que não existe no mercado. Tá. Como vocês conseguem ter esse balanço? Tá. Outro dia eu chamei um dos nossos parceiros comerciais, chamei para visitar a nossa cozinha. Tá? Isso volta na história dos 500 restaurantes. Tá? Legal. A gente acredita que para você poder ter valor, ainda mais vendendo nessa qualidade que a gente vende, brisket, pastrame e tal, para você ter valor e escala, você precisa ter um processo produtivo. Sem um processo produtivo, você não consegue replicar e ter um custo adequado. Então, se você for um dos nossos restaurantes, você vai ver que cada sanduíche nosso tem uma quantidade pesada por produto do quanto você vai colocar ali dentro. Tem a quantidade de proteína, tem a quantidade de queijo, tem a quantidade... E tudo, até a quantidade de batata nós pesamos. Um por um. Aí você vai dizer, mas isso não demora? Não, se você faz isso dentro de um processo claro, legal. Eles ficaram impressionados. Nunca vi isso. E eu nunca tinha visto isso no mercado de fast food brasileiro. Pesar cada coisa, mas faz parte. Mas por que a gente está fazendo isso? Porque é caro. Porque é caro. Se eu perco, entendeu, 1 quilo de brisket, não, meu CMV vai para o espaço. Sim. Então, eu peso cada isso. Só que eu fiz isso dentro do layout da cozinha de produção. Em cada estação de trabalho nossa, por exemplo, tem uma tela. Tem um KDS. Tem um KDS, você conhece muito bem. Tem um KDS e ele é separado para dizer o seguinte, Pedro quer um brisket, mas ele quer um brisket e ele resolveu botar jalapeño, porque ele gosta de... Né? Na estação da montagem do brisket vai ter lá jalapeño. Atenção. E só vai para ali. Na estação do pão vai dizer, e a gente tem 2 tipos de pão, o pão do chefe e o pão original. Tá? Um tem centeio e mel e o outro é um pão com a receita original. E você tem 3 tamanhos. Na estação do pão, vai para lá dizendo qual é exatamente o pão que o Pedro quer. Legal. E a pessoa só está olhando aquilo e não está sendo confundida por outro. Na estação de batata, vai só qual é o tamanho da batata. Então, você monta um processo fluido. Um processo fluido, né? E é uma linha de produção mesmo, que no final você entrega um sanduíche desse customizado em 6 minutos. Que legal. Isso aí é um detalhe muito importante e mais uma vez falando um pouquinho da feira, a gente viu alguns exemplos disso, depois a gente troca algumas figurinhas que vale a pena. Entrando nesse ponto que a gente falou agora sobre demanda, porque hoje vocês estão com 15, vão abrir a 16ª logo mais, ainda não tem uma acerto de previsibilidade de demanda de consumo.
Como vocês conseguem manter esses produtos sempre frescos na loja, sem ter essa demanda clara ainda pelo histórico, né? Porque a hora que você tiver histórico, você vai saber mais ou menos quanto que a sua loja vai vender e você já consegue fazer a composição da cesta dela. Como que vocês estão trabalhando em cima disso? Na verdade, o começo foi mais difícil. O começo foi bem mais difícil de previsibilidade. Mas a gente estuda, a gente gosta muito de estudar. Eu levei bastante tempo nos Estados Unidos. Legal. Além dos Estados Unidos, onde tem a maior rede da Firehouse. Então, né? quantas mil lojas lá, Moça? Lá tem 1.200 lojas. É uma rede relativamente nova. É uma rede comparada com as outras, tem 30 anos. Legal. Tá? E a RBI, que é a dona da marca, que é a mesma dona da Burger King, a mesma dona da Popeyes e da Tim Hortons, comprou a Firehouse tem 4 anos. Legal. Então, agora que ela começou o processo de rampagem. Né? Então, eu fui aos Estados Unidos, entendi qual era o perfil, entendi posicionamento, entendi número de transações diárias por restaurante, e aí eu pedi, não, eu quero ir num país latino-americano para tentar fazer uma proximidade, um proxy com o Brasil. México. Fomos ao México. Passamos lá no México, tinha um franqueado que tinha acabado de abrir no México também, olhei. Um pouco diferente, porque lá tem muito street food, né? Comida de rua lá, mas de uma certa maneira a gente começou a traçar um proxy, e como a gente também tinha um conhecimento do mercado de fast food brasileiro importante, a gente começou a fazer um proxy de o que seria o número de transações e como é que seria uma maturação disso ao longo do tempo. Legal. E a gente começou a abrir os primeiros restaurantes, né? E a gente foi adequando, até porque você vê que tem perfis diferentes, né? A marca pode, nesse momento, funcionar de uma maneira em um shopping mais parecido com o Eldorado, um outro com Guarulhos, como eram shoppings com perfis diferentes, você também foi aprendendo. Mas hoje, já com 15 restaurantes... Já tem um cheirinho mais claro. A gente já consegue... inclusive com o score de localização que eu falei para você que a gente construiu, a gente consegue traçar a curva de maturação dos que estão abrindo e ter uma aderência muito, muito legal. E a outra coisa que a gente fez é que a gente começou o processo, até porque as pessoas conhecem quem está por trás da marca, o processo, um pouco do passado, do que já fez. Então, a gente começa já com parceiros bem sólidos. A gente já começa, por exemplo, com um distribuidor logístico desde a primeira loja. Né? Então, você tem um estoque lá do distribuidor logístico, você tem entregas, você consegue calibrar isso, você consegue calibrar. A experiência da gente no estoque do restaurante e manter um capital de giro mais otimizado possível, equilibrando o custo de entrega com custo de estocagem, aí vem também da experiência do negócio. Legal. Então, a gente está conseguindo ter uma boa previsibilidade já. Você está trazendo muito questão de dados, né? Vocês estão se embasando muito em dados. Muito nisso, cara. Eu ia te perguntar isso, porque hoje a gente discute muito isso, porque a gente vive num bando de dados. A gente tem muita informação. O problema hoje é o excesso. Esse é o ponto. Como que vocês conseguem tratar isso para não cair numa vala comum de falar, eu tenho todos os KPIs do mundo e não tenho nada. Não tenho nada, e não consigo enxergar nada. Eu acho que essa é a pergunta de... Antigamente é de $1 milhão, né? Mas hoje em dia 1 milhão é certo. Com tantas ferramentas que tem hoje em dia e que se usa no escritório, Gemini, né? ChatGPT, Cloud, Lovable. Eu sou muito amigo do Cláudio, viu? O Cláudio, meu amigão. O Cláudio ajuda bastante, tá? Hoje tem tanta coisa que quando eu chego em uma reunião de resultado, o que as pessoas procuram hoje é botar um chart com a quantidade de informação e bota na tela. Lindíssimo! Executivo, alguém contratou uma agência para fazer essa apresentação. Ficou impecável. Análise de tudo que é lado. O que eu tento fazer para as pessoas pararem e pensar, eu falo disso, para. E? Como assim? E? Muito bonito, tô vendo tudo isso assim. Próximo? Não. E o que você tá tirando disso tudo? E não me leia o gráfico, não. E não comece a ler todas essas tabelas, não. Rank daqui, rank dali, análise de regressão, R2. O que você tirou de tudo isso? O que você tirou? O que você quer dizer com tudo isso? Me diz. E nem olha mais para o chart. O que você quer dizer de tudo isso? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Essas ferramentas estão ajudando a gente a olhar coisas que a gente antes não... Demorava muito para olhar e às vezes você não conseguia juntar tudo isso. Legal. Mas o grande exercício que eu acho que a gente tem que fazer hoje é fazer essa pergunta. Tá bom, já vi, tá lindo, tá maravilhoso, um monte de análise. E o que você quer dizer com isso? Tá? Eu vou te dar um exemplo muito simples de tudo isso que a gente está falando. Tá?
Quando a gente lançou, a gente chamava o pão de pão branco, porque era a tradução de white bread. Nos Estados Unidos é o white bread e o wheat bread. O wheat é de integral e o white é de branco. E a gente fez a tradução pão branco. Literal. Pão branco. Tá? E simplesmente você chegava lá e disse, quem quer comprar pão branco? Ninguém sabia o que é pão branco. Né? Por que você quer comprar pão? E aí a gente começou a pegar e a gente não sabia. E o outro pão, né? Que é a receita do chefe, tá? Vendia muito. E o pão branco não vendia. E globalmente tem uma certa equilíbrio. Tá? E a gente começou a olhar os dados, e até que a gente descobriu os consumidores dizendo, pô, o nome está impactando no negócio. O nome está impactando. Aí alguém chegou e disse o seguinte, mas esse pão branco é receita original. Receita original do quê? Original. A gente botou lá, receita original. 50-50. Então, o que eu digo a você... Retail is the tail. Então, o que eu digo a você é, tudo isso de dados, ele tem que ajudar a você calibrar, às vezes, uma promoção. Lancei uma promoção que na cabeça de todo mundo aqui vai ser o maior sucesso. Na sua, na minha, na dela. Todo mundo, sucesso. E não está vendendo. Por quê? Aí é o I. Por que não está vendendo? Faça análise. Faça análise. Dê um zoom extra. Não importa nada o que eu acho. Absolutamente nada. Eu já disse em reunião, todo mundo fala, não importa zero o que eu acho. Minha opinião não vale nada. Eu já disse, me mostre a análise, me mostre os dados, me mostre a maior indicação do que está acontecendo e vamos tentar seguir isso. Por isso que a gente acredita. Porque senão fica no achismo, cara. E aí o achismo... Mas o excesso de dados hoje atrapalha. Concordo. A gente tem um quadro nosso aqui, são perguntas rápidas, que o pessoal nos mandou. Tem a primeira aqui que foi legal. O consumidor brasileiro valoriza mais preço ou experiência? Essa foi boa, cara. Essa aqui eu achei legal. Boa. Eu estava tendo essa discussão ontem. Ele quer experiência, mas ele não está disposto a pagar um preço caro por essa experiência. E aí fica no meio do caminho. Não adianta você também dar só preço para ele. Porque eu volto àquela história, o preço vai ser temporário. Se você só der preço e não der outras coisas, no dia que ele fizer provar e crescer, o paladar, como você usou um termo, o paladar não retroage, né? É isso aí. Ele só cresce. Ele pode até comprar porque é mais barato. Mas vai chegar uma hora que ele vai bater Vai chegar em uma hora que ele crescer um pouquinho, ele vai dizer... Mas também, se você passar a mão só porque seu produto é muito melhor, ele vai se sentir... Não vale. Então, esse equilíbrio hoje, que é a maior coisa, mais estratégica e mais difícil de você dizer é qual é o valor do teu negócio. Não é só hoje aquelas avaliações de empresa, não é valuation, black shoes, etc. Qual é o valor do teu negócio na cabeça do teu cliente? E eu vou te dizer, isso depende. Hoje em dia os dados já mostram para a gente que depende, inclusive, do dia do mês. Porque no final do mês ele está mais apertado. O dia que cai o vale alimentação, você pode olhar, as vendas da gente fazem assim, ó. Impressionante. O dia que cai o tal do vale... Do VR. Do VR, do Flash, hoje em dia é o Flash, né? Flash, o VR e tal, que cai, você pode olhar. Inclusive, o mix de venda naquele dia é diferente sem você mexer no preço. O mix é diferente. Vai chegando mais próxima. As sazonalidades entre as semanas são completamente diferentes. O que acontece hoje, por exemplo, quando tem um feriado? Se o feriado é prolongado, se o feriado não é prolongado, se foram 2 feriados no mês, porque um você pôde viajar, o outro você não viajou, o que você viaja, o que acontece quando você fica, quando você não sai, o que acontece quando vence as contas do colégio na semana seguinte. Então, eu digo a você, o consumidor às vezes quer, mas a gente está vivendo um momento onde o estresse econômico é muito alto. Concordo. Então, ele está muito sensível. Não é que ele não quer. Ele quer, mas ele, naquele momento ele não consegue. Mas ele está sensível. Entendeu? Ele está sensível. Aí entra a questão da qualidade. Ele está sensível a preço, mas ele está cada vez mais consciente que a qualidade, o dinheiro dele vale a pena. Vale a pena. Legal. A gente não falou de Dark Kitchens aqui, mas tem uma pergunta legal. Dark Kitchens fortalecem ou enfraquecem o branding? Porque, realmente, o Dark Kitchens é ali para facilitar o last mile. Como que vocês tratam com isso? Eu não gosto de generalizar, dizer se... Depende do negócio, tá? Quando você pensar hoje, se você é uma rede que você tem
várias cozinhas já estabelecidas, a pergunta é, se você abre uma outra cozinha, você está, e for na mesma área de influência da onde você está, tá? Você está subutilizando o capital investido na cozinha que você já tem, ou seja, no restaurante que você já tem. Tá? Então, para uma marca que já tem várias cozinhas, tente otimizar a sua cozinha. Por outro lado, eu vou sempre dizer, eu não sei se ele está dizendo sim ou não, mas vou te dizer os dois lados da história. Por outro lado, quando você está dentro de um shopping, você está pagando um condomínio 1 metro quadrado, entendeu? Por uma cozinha que é muito mais caro do que se você tivesse num dark kitchen. Então, você tem que fazer conta. Tá? Por outro lado, se você abrir uma dark kitchen hoje e botar Firehouse, o que quer dizer isso no meio da rua? Não vai chegar em lugar nenhum. Então, você está dizendo que você não vai fazer uma dark kitchen? Não, eu estou dizendo que se fizer sentido e eu já tiver, por exemplo, construído a marca em determinada área de influência e que, a partir daí, eu só preciso capitalizar a minha entrega de last mile, pode ser que eu pague um aluguel mais barato porque eu já construí a marca nisso. Legal. Tenho mais uma aqui que fala de automação. E aí eu acredito que seja muito em função da IA. Como que vocês estão usando automação, IA, a gente falou muito do cloud aqui, o famoso Cláudio, no dia a dia das lojas? Tem muita análise de mix de produto. Tá? Uma das coisas é a parte gráfica hoje, ela é bem importante. E uma preocupação que eu tenho hoje com a criação gráfica, todas as agências hoje estão usando, mas a preocupação que eu tenho hoje, que eu vivo falando para as agências, é cuidado para você mostrar uma coisa que o consumidor também está ficando cada vez mais sensível, de coisas que são lindas e maravilhosas no IA e na realidade não é verdade, não funciona. Então, por isso, quando eu falo que a gente quer que o Firehouse Subs seja a evolução do fast food, muito do fast food tem, essa foto aí não é o que você entrega. Essa foto não é o que você entrega. Isso é muito essa cabeça. Ruim. Isso é muito ruim, né? Tá? E virou meio que lindo. E o IA está ajudando, porque o IA pega o negócio e usa uma tecnologia e fica perfeito. Mas a pergunta é a realidade? Então, eu acho que a grande sabedoria é como é que eu uso isso, mas para espelhar de uma maneira real o que é o meu produto. Legal. E a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Por exemplo, se você for ver as fotos do nosso menu board, elas são fotos de produtos reais. Tá? Que você tem. Você pode ajustar uma luz? Pode ajustar uma luz. Mas, por exemplo, você vê a migalha do pão que tem ali. É a migalha do pão porque faz parte da realidade do negócio. Tá? Então, é o uso da IA, sim, tá? Para análise de dados, para análise de promoção, para apresentações e tal. Mas desde que você se faça a pergunta, primeiro, aquela que eu falei para você, e o que eu tiro de tudo isso? Porque não vá se emburrecer. Só olhando. Porque, não, ele já fez tudo. A apresentação está feita. Eu joguei lá para o Cláudio, né? O Cláudio fez toda a apresentação, não precisa fazer mais nada. E você não fez o mais importante de tudo. Que é analisar. Que é analisar e quem entendeu o que você está falando, porque alguém já fez tudo. Legal. Porque quando você está escrevendo, você está analisando o que você está fazendo. Quando alguém faz, você pode cair no... Outro dia alguém fez uma apresentação lá, linda, maravilhosa, e quando eu cheguei, fiz uma pergunta assim, mas e o que a gente vai fazer? Não sei. Não sei, porque estava mais preocupado no design do que tinha lindo, maravilhoso, achou que ia abafar com a apresentação. Tinha tanto dado, mais ranking, bottoms, e que esquecer do principal, que é o conteúdo. Então, não vamos emburrecer, vamos crescer com IA, não emburrecer. Ótimas respostas, perdão. Dentro dos próximos 5 anos, o que você, como Fire, está vendo que vão ser os diferenciais? Para o consumidor, para o produto, para o mercado? O crescimento que o mercado está tendo com IA, com informação, com acesso, tá? Ele vai exigir cada vez mais das empresas. Cada vez mais. Cada vez mais. Eu acho que o que eu espero nos próximos 5 anos é nós temos um produto muito bom e que a gente está apresentando esse produto ao consumidor e como você coloca isso de uma maneira sustentável, rentável, né? Em um processo cada vez mais competitivo e que o consumidor vai querer cada vez mais informação. Por exemplo, hoje, eu disse a você, a gente foi a primeira que colocou proteína. Legal. Daqui a pouco... Amanhã isso é commodity. Amanhã isso é commodity.
e você vai ter que se reinventar. Então, a velocidade com que a gente se reinventa hoje é cada vez maior, porque o nível de conhecimento e de cobrança do consumidor... Eu me lembro quando a gente lançou há muito tempo atrás, enfim, numa empresa pregressa minha, que a gente lançou o primeiro app de pedido. Era muito simples. Muito simples. E eu me lembro fazendo um benchmark algum tempo atrás nos Estados Unidos, que eu estava em uma certa rede lá, e que o app agora, eu disse, porra, tinham me dito que ela era a melhor referência de experiência de jornada. Né? Eu falei, porra, vou testar. Tá lá em Nova York, lá em Manhattan, pô, tá no meio da rua, lá naquela multidão. Pô, ali mesmo, baixei o aplicativo, ele reconheceu onde eu estava, disse qual era a loja mais próxima, que eu estava walking distance, abri uma janela dizendo o seguinte, quero fazer o pedido, seu pedido já vai estar pronto na loja. Eu falei, porra, vai estar pronto na loja? Eu vou ver qual é a primeira. Eram 12h40. 12h40. Eu falei, ele vai abrir a primeira janela às 3 horas da tarde. Ele já abriu a primeira janela às 1 hora da tarde, daqui a 20 minutos, que era o tempo que eu ia lá. Então, beleza, escolhi, para não ter erro, a 1h15. E o aplicativo pegou o pedido, abriu imediatamente o Google, me disse como é que eu ia andando até a loja. E eu ia recebendo. Seu pedido chegou na cozinha, seu pedido está sendo preparado, seu pedido está pronto. Quando cheguei lá, ele estava no negócio, estava pronto. Tá? Esse é o nível de serviço e de jornada que nós vamos nos acostumar a ter. Legal. Isso só vai evoluir. E vai evoluir muito rápido com tudo que a gente está vendo em tecnologia. Legal. Como se adaptar a isso? Isso é importante. Eu vou para a última pergunta aqui. E acho que ela é legal e ela vai fechar bem. Se a Fire tivesse que apostar em uma grande transformação do setor, qual seria essa aposta? Além da parte da qualidade que eu falei, que eu acho que poucos vão conseguir fazer, porque a maneira como foi desenhada acabou indo para um vale de muito... Se você for olhar o que está acontecendo hoje no setor de fast food, até pela própria economia, é uma briga desenfreada por 4 por, 2 por, 3 por, 5 por. Inclusive a gente faz tudo, sim, tá? Claro. Mas quando você olha o que está ali, a qualidade é pouca. Então, eu acho que a gente vai apostar em que essa qualidade... Quando você entrega mais qualidade e comida fresh, de verdade né? Com sabor, por um preço, eu acho que essa é a primeira coisa. E segunda coisa é o seguinte, eu vi muita evolução na frente de loja. Muita evolução. Tá? Seja por aplicativos, seja por totens de autoatendimento, seja por menu boards digitais. Tem muita evolução na frente, no front-end, que a gente chama. Né? Mas eu não vejo tanta evolução assim na parte de trás. Eu acho que nós ainda estamos, em relação à China, em relação ao Japão, acabei de voltar do Japão, em relação ao Japão, em relação à China, tá? Muito atrasados ainda na cozinha, nos processos produtivos. Legal. E no uso da tecnologia. A favor disso. A favor. Você continua usando equipamentos e processos que você usava há 30 anos. E não tem como ter resultado diferente usando as mesmas coisas. Até né? Que... Aí você vai dizer, poxa, mas a pergunta é, se você vai ter que entregar cada vez mais qualidade... Mais valor. E mais valor. Você mexeu numa frente. Por isso você me perguntou, aonde é que você vê? Você mexeu numa frente. Você evoluiu na frente. Mas eu não vejo tanta evolução para trás. Legal. Tem KDS? Tem, que não tinha. Tem Kitchen Minder que te ajuda a fazer a escala de produção, quanto você tem que cortar? Tem, mas isso ainda é muito pouco. Tá? Os equipamentos ainda, IoT, eu vejo que isso andou muito pouco. Linhas de produção, robotização, isso andou muito pouco ainda para mim nas cozinhas industriais brasileiras. Concordo. Até na feira a gente viu algumas máquinas, mas nada com escala, nada que garanta... Ainda não. Isso eu acho que é um outro salto que vai ter. Muito papo outro dia. Cara, muito obrigado, Yuri. Foi uma aula, não só da Fire, acho que do mercado. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou muito. E, obviamente, logo mais a gente vai estar junto em outros eventos aqui. Obrigado, Foi um Pedro. Prazer. Obrigado. Um abraço a todos. Tivemos um bate-papo hoje com o Yuri, CEO da Firehouse Subs. E foi incrível. Espero que vocês tenham gostado também. E sigam nas nossas redes sociais.